Hello, experts do ramo imobiliário. Hoje vamos ter um grande convidado. Vamos ter o CEO, diretor-geral da IAD de Portugal. Vai ser um grande convidado. Vamos ver como é que a IAD está a tratar este problema. Ele já entrou. Alfredo, eu vou fazer aqui o convite. Espero que as pessoas também vão entrando. E assim ele já. Vamos ver. E já está. Olá, Alfredo. Olá, Tony, viva. Tudo Olá. bem? Está tudo, está tudo. Tá? Está-me a ouvir bem? Muito bem. Um grande abraço aí Ok. para a Madeira. Igualmente, um abraço também, um grande abraço para aí. Muito obrigado. Para aí, está em Lisboa, está no Porto. Estou no Porto, Ah, sim. e então ainda por cima. O Porto está um pedaço. Já está melhor, já está melhor. Mas fui Tá. muito castigado. Infelizmente foi. Estamos, a sede da empresa é aqui no Porto. Excelente. E eu ainda estou em minha casa, ainda estamos em teletrabalho. A sede da empresa ainda está em teletrabalho, portanto estou-lhe a falar da minha casa aqui mesmo no Porto. Olha, excelente. Assim, Abraço. assim também fica mais confortável. É verdade. É verdade. Então, Alfredo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar cá não, uma horinha a falar connosco. eu é que É sempre agradeço. Obrigado. É sempre importante ver o que é que a IAD, porque nós sabemos que a IAD já, entre aspas, trabalhava a partir de casa, como é que está a gerir esta situação. E, diga aí. Não, ia-te dizer, Tony, antes de mais, se nos podemos tratar por tu, que é mais fácil. Está bem, pode ser. Ahm, Antes de mais, de facto, agradecer-te não só o convite, que muito me honra, mas também agradecer-te muito sinceramente aquilo que tens dado particularmente aos profissionais da mediação imobiliária que eu Yeah. normalmente dirijo, a quem tens dado durante este período de confinamento, que de facto é de uma generosidade grande Obrigado. e tens-nos permitido de facto assistir a grandes conversas e, portanto, sinto-me honrado e responsabilizado, como é evidente. Não, pelo amor de Deus. Obrigado por essas palavras. Não tem nada de sentir honrado. Eu, entre aspas, não sou ninguém. Estou a começar agora, estou a dar os primeiros passos. E tive a Não, felicidade de grandes pessoas, grandes nomes do mercado terem aceitado o convite e assim não, também trazer as pessoas a mais conteúdo. Acho que é importante. Acho que isso muito bem. é importante. Ótimo. Olha, Alfredo, eu gosto de começar sempre Força. com uma pergunta simples, porque às vezes nós conhecemos as pessoas por nome, mas não sabemos o seu trajeto. Hum, Então, quem é o Alfredo e a IAD como é que apareceu na sua vida? Muito bem. Então, antes de mais, quem é que eu sou? Sou Alfredo, nascido e criado no Porto há 50 anos, portanto, vou quase a entrar nos 51, ainda vou comemorar os 51 enfim, disto terminar, são uns dias. Sou pai de quatro filhos, já grandes, e de facto sou sociólogo de formação, portanto a minha Excelente. licenciatura é em Sociologia, e comecei a minha atividade profissional já em 1988 na banca, na altura, tive muitos anos ligado à banca. E depois quando decidi sair, à volta do ano 2000, decidi, enfim, seguir outro trajeto. Fiquei sempre muito ligado às empresas, à área da gestão, ora mais comercial, ora mais Claro. direção-geral. E, de facto, a IAD cruza-se no meu percurso profissional em 2016, portanto há 4 anos, numa altura em que eu tinha acabado de sair de um projeto, também uma empresa de origem francesa, no qual tinha estado durante 4 anos, e numa viragem profissional, de facto, cruzo-me com esta oportunidade. Na altura, a IAD procurava um responsável de rede, função para a qual eu, de facto, fui contratado na altura e que rapidamente evoluiu para uma direção-geral, dadas as necessidades da empresa na altura. E bom, e aqui estou muito contente nesta empresa há 4 anos, quase 5 já, de facto a dar-lhe de alma e coração tudo aquilo que eu sei e que eu consigo dar. Tem sido uma aventura brutal, e que atravessa agora também este período que é para toda a gente, acho eu, um crescimento profissional e pessoal Pois é. muito, muito importante. Nós vamos ser a geração que
que atravessou a Covid. E, portanto, às vezes acho que no meio disto tudo não percebemos o impacto real Pois é. que isto há de ter daqui por uns anos, quando contarmos a história E, aos nossos netos. quando os netos estudarem isto em história, nas aulas, é que nós Sim, vamos dizer, eu vi aquilo e nem sequer me apercebi. sim. É verdade, é verdade. Estamos a ver a história agora. E diga uma coisa, a EAD tem crescido bastante. Neste momento está com quantos consultores, mais ou menos? Olha, Tony, neste momento somos cerca de 500 consultores, norte a sul do país, incluindo ilhas, Madeira e Ok. Açores. Mais Madeira do que Açores, temos um bocadinho ainda grande trajeto a fazer nos Açores, mas na Madeira temos já uma bela representação. E à escala europeia, nos países onde estamos presentes, somos já mais de 10 mil consultores, quase 11 mil, de facto com um grande contributo da França, onde somos líderes de mercado. E depois a contribuição dos países, das filiais mais recentes, sendo que das Claro. filiais a portuguesa é a mais antiga, e depois Espanha e Itália, desde 2018, e quase abrir a Alemanha também. Excelente, 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 excelente. Chegaremos. E diga uma coisa, nesta altura, a EAD, para quem não sabe, não tem escritores, não é? Os Sim. escritores têm essa liberdade. Como é que foi esta alteração agora do... Os consultores não sentiram tanto a defesa como um consultor, entre aspas, normal, de uma agência normal, ou a EAD teve também de Olha, adaptar? Tony, a resposta a essa questão tem múltiplas vertentes. De facto, nós, uma das características do modelo de negócio da IAD é a inexistência de uma estrutura física. Portanto, para além da sede, para além do escritório sede aqui no Porto, de facto não temos rede física de agências. Aliás, IAD, na origem, o nome vem de Imobiliário ao Domicílio, que foi como foi batizada à nascença em 2008. E, de facto, o facto de não termos uma estrutura física, nesta altura em que todo o mercado parou, para nós é claramente uma vantagem. Ou seja, o custo fixo da atividade do consultor da IAD é muito, muito, muito reduzido. Okay. O que, de facto, de alguma maneira, o ajuda a passar esta fase. Há mais algumas vantagens que temos, que é o facto de termos preparado a nossa estrutura para funcionar num modelo sem rede física de agências, obrigou-nos, desde o princípio, de facto, a investir muito nas ferramentas, na tecnologia, e depois, por exemplo, mesmo no próprio modelo de formação, a nossa formação, um dos nossos pilares de formação é uma universidade online, portanto, o consultor pode fazer a sua formação em casa ao seu ritmo. Agora, se temos esta vantagem, e sejamos francos, não estamos aqui para enganar ninguém, o nosso consultor parou como todos os outros, porque a visita é a visita, ok? Claro. E, portanto, todo o trabalho de terreno, o consultor da IAD foi tão impactado como todos os outros. Tínhamos talvez alguma vantagem, essas que te disse, a estrutura de custos muito, muito reduzida, ferramentas de facto um bocadinho diferenciadas e favoráveis ao consultor. Mas no fim ficámos parados como todos os outros naquilo que é a concretização do negócio. É normal. E a vossa formação já era mesmo tudo online? O consultor quando entrava já tinha formação online? Sim, sempre foi. Portanto, nós temos, a IAD tem uma universidade online disponível e criada em 2015. Não é o único pilar da nossa formação. Obviamente, também há uma parte da formação que é a formação presencial em sala, digamos assim, convencional, onde, de facto, porque repara, a universidade online tem a vantagem de poder ser feita ao ritmo do consultor. Exatamente. A informação que passamos, o conteúdo que passamos, garantimos a padronização, portanto é muito mais standardizado. Mas falta a interação, que só é possível na formação presencial, a interação com o formador, e tu sabes bem o que é, a possibilidade de fazer, por exemplo, um roleplay, que só existe na formação em sala. Portanto, a formação online, a universidade online é uma ferramenta muito, muito, muito relevante para nós,
mas sem que isso prejudique o outro lado da formação presencial e formação em sala. Isso, que é também um vetor muito importante. Na IAD temos ainda um terceiro pilar que advém da nossa estrutura de marketing da rede, que é que todos os consultores que integram a IAD integram-no com referência a um manager que já está na rede e que, portanto, que acompanha no terreno o consultor que acabou de entrar. Portanto, são estes três pilares da formação de um consultor de IAD que caminham em paralelo, digamos assim. Acaba por ter como se fosse um mentor. Uma pessoa que entra nova, acaba como se fosse um mentor de alguém com mais experiência. Exatamente. Se quiseres, é mesmo um regime de tutoria. Há um programa de acompanhamento do novo consultor, muito apertado ao longo das primeiras 6 semanas, para assegurar que o consultor que entra ganha as competências importantes no trabalho de terreno e depois, obviamente, tendendo a autonomizá-lo, tendendo à autonomia, mas sim, é muito a figura de um mentor, de um tutor, sim. Excelente. E diz-me uma coisa, pela tua opinião, claro que isto é futurologia, mas pela tua opinião, o que é que achas que pode acontecer aqui no mercado? Achas que vai fazer muita alteração esta Covid? Ou daqui a um ano já ninguém se lembra disto e andamos aí aos abraços e as visitas? Olha, num certo sentido, tendo a concordar com essa tua última afirmação, em alguns casos, tristemente. É óbvio que é muito difícil, mesmo o trabalho de terreno recomeçou ontem, verdadeiramente, se assim quisermos, a altura em que, enfim, que nos sentimos confortados pelas autoridades, no sentido de podermos recomeçar um bocadinho o trabalho de terreno, e, portanto, é tudo muito recente. O que nós sabemos foi que março foi meio mês, a outra metade tendeu para zero. Abril foi uma autêntica travessia no deserto. Fechou-se um outro negócio, sim, mas sejamos francos, foi uma travessia no deserto. E maio começa com algum ânimo, porque o que é que nós vimos? E se tu quiseres, o nosso modelo de negócio é muito assente na difusão dos portais, portanto, apostamos muito na difusão nos principais portais imobiliários nacionais e estrangeiros. E o movimento para mim, antecipa um bocadinho aquilo que se vai passar, que é que, de facto, a meio de março, a geração de leads caiu a pique, bateu no fundo, caiu 70% à volta disso, portanto, caiu de forma dramática. Depois, de facto, até ao final do mês de março, arrasta-se no fundo da curva, e a partir de abril começa lentamente a subir, e estamos neste momento, princípio de maio, estamos em níveis pré-crise. Estamos em níveis de princípio de março, portanto... Já se atingiu. Cortou um bocado a ligação, não sei se foi só comigo. É? Agora estou a ver, agora está bom. Cortou um bocadinho. É aqui uma falha de net. O que eu te estava a dizer é que, de facto, nós estamos neste momento já em níveis pré-crise no que diz respeito à geração de leads. Claro está que o reflexo disto em negócio vai-se fazer sentir ainda durante mais algum tempo, porque, de facto, vamos, ao longo dos próximos 2 meses, muito provavelmente, sofrer as consequências das visitas que não fizemos. Exatamente. E das visitas que não vamos poder fazer, porque, e isso é preciso que isso seja muito claro. Nós, neste momento, com as devidas precauções, máscara, desinfecção das mãos, luvas, cobres de sapatos, etc., conseguimos fazer uma visita. Mas não conseguimos fazer as visitas como fazíamos. Ainda há muitos proprietários que não vão querer estranhos em casa. Exatamente. Há muitos compradores que vão ter medo de entrar em casas de estranhos. E, portanto, este impacto, a geração de leads diz-me que o mercado vai retomar rapidamente. É a sensação que nós temos do tráfego. Na prática do terreno, nós sabemos que estamos a adaptar-nos a um ritmo que é necessariamente diferente e que se vai fazer sentir nos próximos, eu diria que até passarmos o verão, porque estamos em maio, junho vai ser ainda muito a consequência disto tudo, e em julho as pessoas começam a pensar no bom tempo, etc, etc, e portanto julgo que a partir de setembro teremos alguma dinâmica acrescida no mercado. Dito isto, e voltando um bocadinho atrás à tua pergunta provocatória,
Em relação a algumas coisas que, no meu entender, muito positivas que nós vivemos durante esta quarentena, o que isto aproximou as pessoas, o que isto nos obrigou a olhar para a tecnologia, o que isto nos obrigou a reinventar formas de trabalhar. Infelizmente, eu acho que daqui a alguns meses já esquecemos isso tudo. É a parte que me deixa um bocadinho entristecido. Porque isto parece que não. Há coisas que nós podemos poupar tempo. Tanto numa reunião, em vez de andar uma hora de carro, meia hora para fazer uma reunião, podemos fazer por Zoom. Sim. Então, Pensa só quanto custaria, em termos de dinheiro e tempo, eu estar ao teu lado hoje ou tu estares ao meu lado hoje. exatamente. E tudo isto são ganhos, são ganhos da crise sanitária e que eu, sinceramente, enquanto ator deste mercado, gostava que em boa parte não perdêssemos. E dou-te um exemplo, saímos da crise sanitária sem ser possível fazer uma escritura notarial com as partes à distância. Os nossos colegas de França ganharam essa vantagem durante o período da crise sanitária, em que, de facto, a legislação francesa ajustou-se no sentido de permitir que o notário celebrasse a escritura com as partes à distância. Nós começamos a falar disso à saída da crise e eu gostava que isso, por exemplo, fosse alguma coisa que nós pudéssemos ganhar para o futuro. Tenho alguma esperança, mas depois há qualquer coisinha que me diz que daqui a alguns meses ninguém se lembra. Pois é, ainda vai demorar algum tempo, mas era bom. E muita aprendizagem para quem quer pensar e quem manda neste país começar a pensar, ok, se fizéssemos isto desta maneira, se calhar fazia sentido. Aprender sobre isto, não só deixar as coisas passarem, mas aprender sobre a situação. Sim, acho que é importante. Há várias coisas aqui para procurar. Acho que sim, acho que devíamos, durante algum tempo, revisitar as notas todas que apontámos durante este período. Porque há muita coisa a aprender se nós, de facto, conseguirmos ser consequentes, o que às vezes tenho medo que depois, embrulhados no dia-a-dia do contexto normal do mercado, que de facto acabamos por deixar cair algumas coisas que eu gostava que ficassem. Pois é. E diga uma coisa, qual vai ser o desafio, qual é que tu achas que é o desafio deste ramo? Estou a falar mesmo a nível do ramo imobiliário, dos gestores, dos consultores. Será que vão ter de agora todos ligar-se para a tecnologia? Qual é que achas que vai ser o desafio? O cliente comprador, achas que não vai querer fazer visitas? Olha, há várias coisas. Há um desafio muito grande, desde logo o desafio, e que eu acho que a maior parte das pessoas, dos consultores imobiliários em Portugal venceram relativamente bem, que é este desafio de olhar para a tecnologia. Agora, olha, para mim o que é que vai ser, a parte mais exigente vai ser, no imediato, perceber exatamente, se não foi feito já durante a quarentena, perceber exatamente qual é o estado dos projetos dos clientes vendedores e dos clientes compradores. Isto é, isto impactou de tal maneira tanta gente, claro, que é o primeiro grande desafio de um consultor é perceber exatamente em que ponto está o projeto. Se aquele projeto de venda que era a médio e longo prazo de repente já é urgente, se o cliente comprador, e que é uma coisa que refletimos muitas vezes, se o cliente comprador que andava à procura de um apartamento no centro da cidade, se em consequência da crise sanitária não prefere uma moradia na periferia, porque de repente o ar livre, um bocadinho de ar livre ganha importância. Este desafio de perceber e de conseguir ler e atualizar os projetos dos clientes, quer vendedores, quer compradores, é para mim o projeto mais imediato. Depois, se quiseres, correlacionado com isto tudo, há o desafio, de facto, de amadurecer na qualificação do cliente, porque era isto que te falava há bocado. Não vamos poder mais mostrar 10 casas a um comprador. Podemos mostrá-las, mas a primeira visita há de ser virtual. Exatamente. A visita de despiste será virtual. E depois, no fim, depois de desqualificarmos os imóveis que de facto ele não quer ver, vamos ver assertivamente 2 ou 3 imóveis, em consequência dessas visitas, tomam uma decisão. Essa capacidade de qualificar o comprador
é um valor, tem um valor acrescentado nos próximos tempos muito, muito grande. A tecnologia, se queres que te diga, Tony, eu acho que é a parte mais fácil. A tecnologia compra-se, a formação em relação à tecnologia faz-se quase toda a partir de casa. Onde é que, de facto, as competências vão ser mais exigentes é na qualificação dos clientes, de um lado e do outro. E aí eu acho que pessoas como tu têm um papel muito importante a desempenhar, de facto, no sentido de perceber que de conseguir que toda a gente tenha a oportunidade de exercer com profissionalismo esta profissão nos tempos que aí vêm. E já agora, és a favor da profissionalização, dos consultores terem uma carteira profissional, de ter de passar algum teste a nível legal para poder exercer este ramo? Porque neste momento, desde que passa o comportamento das lojas, já é consultor. Achas que ia de haver um degrau acima? Tony, sinceramente não sou muito fundamentalista em relação a isso. Não tenho nem num sentido nem do outro. Percebo que há extremos de competência no mercado, há muita gente muito competente, muito profissional, há pouca gente muito competente, muito profissional, há alguma gente muito, muito incompetente, muito pouco profissional, e há toda uma série de pessoas no meio a tentarem fazer o seu percurso, que me parece legítimo. Eu tendo a ser favorável a que todas as pessoas tenham a sua oportunidade. Okay? Dito isto, acho que o mercado permeia os profissionais incompetentes e castiga os não profissionais incompetentes. Alguma regulamentação acrescida parece-me que faz falta. Nomeadamente, não diria exames pesadíssimos de acesso à ordem dos consultores imobiliários, mas formações obrigatórias e formações qualificantes obrigatórias parece-me que faz sentido, porque de facto temos todo aspecto, temos obviamente redes hoje em dia no mercado com sistemas de formação muito consolidados e de facto trabalhados ao longo do tempo, mas temos também gente que está a atuar no mercado e que não tem acesso a formação de espécie nenhuma. E, portanto, digamos, algum enquadramento adicional, parece-me. Não sou muito fundamentalista nisso de dizer isto é só para meia dúzia, que tem que passar um exame dificílimo e não sei o que, não sei o que mais. Eu sou adepto de que as pessoas devem ter a sua oportunidade e que se de facto se demonstram competentes e profissionais, o mercado deve premiá-los e, ao contrário, se manifestam incompetentes ou maus profissionais, o mercado deve convidá-los a sair. Mas isso, sabes que eu acho que este mercado da mediação imobiliária, que tem muito de partilha e de intercâmbio entre colegas de várias de agências diferentes, faz muito essa separação natural. Muito. Ou então sou eu que sou idealista. Não, mas faz. E também sou um pouco apologista que todas as pessoas têm a sua oportunidade e ninguém nasce ensinado. Por isso eu acredito muito na formação e não tanto nos exames. Porque se calhar acreditava mais era como se fosse a carta de condução. Já fizeste uma falta. A próxima, se calhar sais do mercado. E se calhar não fica tanto, porque os clientes nem sequer reclamam tanto de eu não sabia que é uma cadeira de predial. Eu acho que o importante não é isso. Eu acho que o importante é os valores dos consultores. Certo, e às vezes e os clientes reclamam mais disso. Ele enganou-me por causa de tal coisa, ele não foi honesto. Tem a ver mais com isso. Sim, às vezes tens razão nisso, Tony, eu partilho dessa ideia contigo. Às vezes falamos mais de formação do que de deontologia e de ética. Pois é. E aí concordo contigo que olha, como há bocado falava da tecnologia, a formação é mais fácil de fazer do que de facto ter um comportamento ético e deontológico
de acordo com aquilo que são os princípios do mercado, porque o mercado da mediação imobiliária tem princípios que estão consagrados há muito tempo já, é uma profissão muito consolidada desse aspecto, e há princípios que, de facto, têm sempre que ser respeitados, e essa é a parte mais complicada, acho eu, de facto, de fazer passar alguém que entra, mais isso do que a formação técnica, isso de o que é uma certidão de registro predial, ou o que é uma caderneta, o que é que lá está escrito, o que é um ónus, etc. Isso é fácil de aprender. Agora, de facto, o dever de conselho, por exemplo, é muito mais difícil de perceber do que o que é uma caderneta ou um registro predial. E concordo perfeitamente contigo. Eu, o João Luís aqui por acaso estava a fazer uma pergunta há pouco, a perguntar como é que se controlava se tinha formação ou não. Eu acho que devia de haver, pelo menos era o que existia antes, ou que antes não valia de nada, muito sinceramente, que eu ainda apanhei isso, que era, tínhamos 2x horas de formação obrigatória por ano. Podia ser algo assim, algo desse tipo, só que isso, pronto. Nós temos muito o exemplo do mercado francês, que de facto, por razões óbvias, acompanhamos de perto. Claro. E no caso francês, por exemplo, isso existe claramente. Ou seja, se tu quiseres, a agência em França continua a ter a sua, eles chamam-lhe lá uma carta, digamos assim, a carta que lhes permite fazer a transação, que é o equivalente à licença AMIA, mas depois todos os consultores são obrigados a ter a sua própria licença para operar debaixo da licença da agência. E aí eles, de facto, estão obrigados a um mínimo de horas de formação. Exatamente. E formação certificada, portanto, em determinadas entidades, não é formação em qualquer lado. Exatamente. E isso parece-me... Aliás, parece-me que as últimas eleições, o programa da lista que ganhou as últimas eleições para a APMIP, apontava muito nesse sentido, de facto, de alguma formalização do acesso à profissão, e parece-me que isso será inevitável. Como te digo, não queria que isto fosse, de facto, um nicho só para alguns que bloqueasse o acesso a... Não, isso penso que nunca vai acontecer. Acho que vai ser mais por filtragem dos que estão a estragar o mercado, entre aspas, do que não deixar pessoas entrar. E penso que vai ser mais por aí. Penso que vai ser mais por aí. No meu ponto de vista, penso que vai ser um pouco mais por aí. E já agora, o vosso sistema tem uma coisa boa para os consultores, que é eles estão libertos, eles têm liberdade para estar sempre à frente do cliente. Agora, a nível de gestão, estou a falar aqui a nível de liderança. Isso é um desafio também, não é? Sim. E como se consegue liderar uma equipa? Estamos a falar de 500 pessoas, 500 pessoas sem escritor, sem ter de ir a um escritor todos os dias. Como é que conseguimos fazer isso? Olha, como nós costumamos dizer na IAD, independentes, mas nunca sozinhos. De facto, o que é fundamental, acho eu, para qualquer consultor na IAD, provavelmente por maioria de razão, porque de facto há essa independência em relação a um diretor comercial, se tu quiseres uma figura mais diretiva, mais presente. Mas para mim é o mesmo desafio para qualquer consultor, que a característica principal dos consultores imobiliários é que o rendimento depende da produção diretamente. A maior parte das pessoas estão com rendimento perfeitamente variável, ou 100% variável, e aí acho que só de facto, e é característica dos top producers, daqueles que são de facto bem-sucedidos, a visão é clara, os objetivos são claros, e os passos que têm que ser dados todos os dias no sentido de chegar ao objetivo e de chegar em última instância à visão, aproximar para a visão, é característica dos bem-sucedidos. E, portanto, eu acho que, de facto,
a integração na IAD é mais fácil para alguém que goste de se sentir independente. E é esse o desafio, é que nunca percam de vista para onde é que eles querem ir. É dando-lhes mais as ferramentas de tornar clara essa visão e esses objetivos, é mais por aí do que propriamente de dirigir, porque não é, de facto, isso não é muito o nosso modelo de negócio. Agora, que as pessoas que quiserem fazer na IAD ou noutra agência qualquer, fazer isto de forma séria e ganharem dinheiro, têm que ter isso muito claro. Visão, objetivos, tudo isso muito claro e muito trabalhado. Mais aqui do que no outro lado, e terás com certeza, já te ouvi muitas vezes e portanto não tenho dúvidas que isto é claro também, para ti, não é? É um enorme desafio e só se vence neste mercado, de facto, se for muito, muito claro e muito focado em relação àquilo que se pretende conseguir. E é um trabalho de todos os dias, de todas as horas do dia. Não dá para preguiçar. Isso que acabaste de falar tem a ver com coaching. E tu passado também tiveste ligado a isso, não foi? Tiveste ligado também ao coaching. Sim, verdade. Vocês conseguem dar esse apoio como se fosse coaching aos vossos consultores? Claro que não estou a dizer de 1 a 1, mas tipo em mentoria, trabalham um pouco... Aliás, como estávamos a falar há bocado, e isso despassa muito o nosso modelo de negócio, porque como falámos há bocado, toda a gente entra com um mentor na IAD e, portanto, há uma série de ferramentas de coaching e de mentoring que nós, de facto, desenvolvemos e disponibilizamos à nossa rede. E isto, claro que ajudou a que eu me integrasse também neste projeto, mas era qualquer coisa que já existia, inculcado no ADN da IAD. Eu sinto-me particularmente confortável com este modelo de negócio, de facto, porque e fizeste o teu trabalho a ir buscar a minha biografia, porque de facto estive ligado durante uns anos ao coaching puro e duro, e isso continua-me a ser muito útil, mas continua-me a ser muito útil com os consultores, mas também com a equipa da sede, com quem eu passo muito tempo, e isso é-me útil na vida, e é-me útil, enfim, na minha vida pessoal também, como é evidente, porque isto não é fácil para os consultores, mas é também igualmente difícil para um diretor-geral de uma agência imobiliária que tem 500 pessoas a quem que quer ver realizados no terreno, não é? E, portanto, isto é exigente também para mim e o facto de ter trabalhado com ferramentas de coaching durante alguns anos ajuda-me também nessa autorresponsabilização, se assim quiseres, autorresponsabilização, automotivação. Exatamente. Não, que é muito importante, é muito importante. E na tua opinião, e pela experiência que já tens, achas que os principais erros dos consultores, não vou-te chamar de erros, vou chamar tipo, aqueles consultores que nós vemos que até têm jeito para isto, nós percebemos que aquilo até vai correr bem, mas depois não corre. Achas que tem mais a ver com essa parte mental do que com a parte técnica? Sim, há uma primeira, assim, do que eu tenho visto ao longo dos anos que tenho passado nesta atividade, há desde logo um erro que é relativamente comum e ao qual eu estou muito atento, que é o erro de achar que não é preciso tanto esforço. Okay? Esse é o primeiro erro de um consultor, é achar que isto é uma atividade que se exerce de forma independente e que, portanto, que daí decorre que não é preciso muito esforço. Esse é o primeiro erro. E é possível trabalhar, lá está, agarrando as pessoas à definição de uma visão e de objetivos, é possível trabalhar nesse lado. Depois, a atividade de consultor imobiliário, se tu quiseres, é altamente complexa. Exige uma infinidade de competências que é, às vezes, até um bocadinho assustador.
O que me parece não é um erro, digamos assim, não é propriamente um erro. O erro, o não fazer quantidade suficiente de esforço é um erro. Sim. Depois há o outro lado, que é o lado de às vezes não ver o quão importante seria desenvolver uma competência que a nós está menos desenvolvida. E eu, por exemplo, posso dizer que já vi, e tu deves ter visto ainda mais do que eu, consultores que, por exemplo, são altamente competentes na angariação, angariações impecáveis, ali o imóvel corretamente levantado, o projeto do vendedor completamente qualificado, a angariação a preço. E depois o cliente comprador aparece e o consultor de repente mete os pés pelas mãos e não há maneira de fechar uma transação, acaba por vir um colega qualquer levar-lhe metade da comissão porque ele não conseguiu fazer a parte. Às vezes é estas coisas que é não ter a noção do impacto que poderia ter no nosso sucesso profissional, o impacto que poderia ter desenvolver uma competência qualquer que eu ainda não identifiquei que preciso desenvolver. Isto para te dizer que há esse erro que é de quantidade e há depois a oportunidade de trabalhar a qualidade, mas que aí às vezes lá está onde, por exemplo, um coach ou um mentor te pode ajudar a sério, que é ajudar-te a identificar essa competência que tu não tens suficientemente desenvolvida. Mas isto para te dizer que é de facto uma atividade particularmente exigente e onde os melhores profissionais têm de facto competências altamente desenvolvidas e que se calhar não estão ao alcance da maior parte de nós. Pois é, isto parece que não é. São valores muito altos que estamos aqui a falar e há muito medo. E se nós não formos, não conseguirmos ler bem a pessoa que está à nossa frente, e não só ler bem, se nós também não conseguirmos trazer calma à conversa, podemos estar a dizer tudo direito, mas ele precisa perceber que nós estamos nervosos, ele fica com receio. Não. Quando tu dizes são valores, normalmente são valores monetários envolvidos grandes. E por outro lado é o valor associado, o valor que toda a gente associa ao valor, digamos assim, mais intrínseco, se assim quiseres, a importância da compra de uma casa e que, portanto, põe normalmente os interlocutores à nossa volta um bocadinho nervosos, e, sendo que o consultor não pode comprar esses nervos, não é? Era bom. Ele dava uma parte da comissão e comprava os livros. Certo. Era bom. E tenho outra pergunta, mas por acaso se calhar vai bater um pouco nesta, que era as dicas que tinhas para os comerciais. Como uma pessoa que estás a começar agora, quais são as dicas que tu tens? Ok, faz pelo menos as 3 ou 4 coisas e faz todos os dias que as coisas vão correr bem. Quais eram esses conselhos? Olha, a primeira coisa, de facto, e que eu acho que é o melhor conselho que alguém pode dar a qualquer pessoa que comece uma atividade, é identifica à tua volta e naquele contexto as pessoas que te vão poder ajudar. Essa é o primeiro conselho é esse, é identifica quem é que à tua volta te vai poder ajudar nas mais diversas áreas. Não estou a dizer ninguém pendura-te no tipo que vende mais. Não estou a falar, estou a falar mais, num sentido mais lato do que isso. E depois, para mim, é óbvio, na atividade da mediação imobiliária, há uma coisa que nunca ninguém pode deixar de fazer, é a prospecção, é o conhecimento do terreno, é estar envolvido com o mercado onde tu trabalhas, nomeadamente nesse lado da prospecção. E às vezes não, isto pode não ser muito bem entendido, mas que é, no primeiro dia, não interessa se a angariação está a preço ou não está a preço. No primeiro dia interessa a angariação. Aquilo que há bocado falávamos da quantidade, no princípio faz a quantidade. Okay? E depois os teus colegas vão-te dizer é uma porcaria, tu trouxeste isso, angariaste isso por 300, mas isso vale 200. Está bem, eu hei de perceber, mas não estou nessa vaga. Só errando é que se aprende, nesse sentido, não é? Sim. E, portanto, fazer sem medo de errar. Isso, nesse sentido
Se eu acho que se pode dar algum conselho, seria isso, olha, identificar de facto quem são as pessoas que vão fazer de mim um bom profissional nesta área, e depois é fazer sem medo. Fazer sem medo, fazer sem achar que a primeira angariação que eu trouxer vai ser a melhor angariação que este mercado alguma vez viu. Epá, isso não é para o primeiro dia, não é? E às vezes isto depois dá em frustração, dá em medo, porque a gente pomos tanta responsabilidade em cima de nós que dá em medo de fazer. E acho que não é por aí. Acho que no princípio é perceber e falar com as pessoas que sabem e depois fazer sem medos. Exatamente. Que é entrar em ação e não estar a overthinking, não é? Não estar a pensar demasiado. Sim. Sim. Mas é saturante e desmotivante. Estar a hiper-racionalizar é isso. Claro. Mas na mesma na ideia, que só algumas pessoas aqui e acho que fazem. Não, mas tem o vosso sistema, fazem o estudo de mercado e isso tudo na altura quando estão a fazer uma angariação. Claro. Absolutamente. Nós, na IAD, tentamos sempre, de facto, dar... Parece mal dizer isto, mas também não posso dizer de outra maneira. Tentamos dar as melhores ferramentas aos consultores. Claro. E quer seja, de facto, no levantamento do mercado, isto é, na parte da prospecção, digamos assim, temos ferramentas, aquelas que hoje em dia se fala muito, de inteligência artificial, temos ferramentas que disponibilizamos aos consultores e, de facto, na avaliação, na estimativa de valor do mercado de um imóvel, na análise de contexto concorrencial, como às vezes também chamamos na gíria do mercado, também aí estamos suportados por ferramentas, no meu entender, muito competentes. As ferramentas, elas existem, obviamente estão sempre em plena evolução, em plena mutação, mas de facto não dispensam o consultor de agir em firmeza e quantidade. Exatamente. Venham as ferramentas que vierem. Exatamente. Acaba por facilitar um pouco o trabalho do consultor e realizar mais rápido. E o objetivo é esse, é de facto que o consultor tenha menor necessidade de desperdiçar tempo, consumir tempo administrativo. E que ele, de facto, tenha mais tempo comercial, se assim quiser. Exatamente. É para isso que servem as ferramentas. De facto, também, acho que não há que ter medo de o dizer, às vezes também ajudar a mitigar alguma lacuna que possa ter o consultor, nomeadamente, por exemplo, o facto de numa estimativa de valor, é melhor ter uma ferramenta onde eu me socorro do que tentar chegar ao valor por outro lado. Há aquelas ferramentas que já consegues saber o valor do metro quadrado da zona e acaba por ajudar muito melhor. Aliás, acho que é um dos grandes desafios dos próximos tempos, é que eu acho que vamos entrar numa fase de mercado muito volátil em termos de preços, especulativa, se assim quiseres, e mesmo aí as ferramentas podem nos ajudar, porque as ferramentas não mentem, trabalham com dados. Exatamente. Não são convicções. A vantagem da tecnologia é um bocadinho essa, é que nos tira de um acho que e nos obriga a trabalhar com dados. E isso eu acho que vai ser importante nos próximos tempos, Tony. Com toda a franqueza, acho que a volatilidade do mercado nos próximos meses vai pôr-nos a todos à prova. Pois é, porque pode acontecer num prédio, o meu vizinho, imaginemos, estar bem e eu precisar de vender bastante rápido e sem querer posso estragar o preço do apartamento. Pode acontecer isso. Porque lá está o que falávamos no princípio da conversa. Se eu, de repente, a minha realidade profissional, familiar se alterou, o meu projeto de venda, que não era urgente, passou a ser. E eu atiro o preço para baixo, ou atirar o preço para baixo, o vizinho do lado... vai ter que conviver com isso, não é? Pois é. Mas, infelizmente, é as coisas más que a crise traz. Mais para o cliente vendedor, para o cliente comprador é bom, eles que ficam contentes. Claro. Se alguém tiver perguntas, já pode ir começando a fazer também, que é para dar tempo para o Alfredo responder. Entretanto, não sei se o Alfredo querias dizer algo que eu não tenha tocado, se queres falar alguma coisa sobre a IAD que faça diferente, que eu por acaso tenha esquecido de perguntar.
Você que quer acrescentar? Olha, não, com toda a franqueza, não, devo ter, quando depois desligarmos, vou-me arrepender daquilo que gostava de ter dito e não disse, como é óbvio, mas também, com toda a franqueza, o meu objetivo ao participar nesta conversa era responder às tuas questões e era responder às questões que ocorressem. Não era propriamente passar uma mensagem, mas não queria deixar de a deixar já agora, que é que toda a gente que tenha curiosidade em saber mais sobre o nosso modelo de negócio, que eu sei que é um bocadinho distinto do que encontramos normalmente no mercado, que não hesite em me contactar, em contactar um qualquer consultor da IAD. Eu estou mais ou menos disponível nas redes sociais todas. Curiosamente, esta é a única que não uso. É a única que não uso para fins profissionais. Apanhaste-me num perfil que é alimentado por muito um hobby meu, que é a fotografia. Mas todas as outras no Facebook ou no LinkedIn eu estou muito disponível para esclarecer o que quer que seja preciso para de facto desmistificar esta nossa abordagem um bocadinho disruptiva à mediação imobiliária e, portanto, deixava só este convite. Excelente. E já agora, quais são os planos para o futuro? Tem algum objetivo a nível de consultores? Ou... Olha, nós temos uma ambição muito grande, Tony, como não... há bocado falava-te um bocadinho do mercado francês, que não quero estar sempre a remeter, mas de facto convivemos muito com eles, por facto a nossa casa-mãe ser de origem francesa. E nós, de facto, ao fim de 12 anos, nós acabámos de comemorar os 12 anos da IAD agora no passado dia 1 de maio, e ao fim de 12 anos somos 10 mil consultores em França e lideramos o mercado. Eu cá gostava de chegar à liderança do mercado em menos tempo do que chegámos em França. O nosso projeto é muito ambicioso nesse aspecto. Nós queremos, obviamente, vir a liderar o mercado. Estamos longe, sim. Temos uma velocidade de crescimento muito rápida, também é verdade. E fazer planos, nós traçamos planos todos, se tu quiser, estamos sempre a trabalhar para nos projetarmos, para estabelecermos as nossas metas, etc. Mas depois, e esta é também uma aprendizagem desta crise, é que de repente tudo muda, não é? Claro. E de facto, às vezes as pessoas não têm muito a noção, mas do lado da gestão de uma empresa com 500 consultores e com uns milhões de euros de volume de negócios, perder 2 meses de faturação é perder um ano de lucros. É muito. Às vezes a gente fala, está bem, perdeste 2 meses de faturação, mas ainda faturaste 10 meses do ano. Sim, mas o lucro do ano foi-se. Porque a faturação cai, mas os custos não caem na mesma proporção. Basta ver, por exemplo, nós investimos muito, como e tu sabrás seguramente o que isso implica, nós investimos muito nos portais imobiliários. Não só nos portais nacionais, mas nos grandes portais internacionais, num Rightmove, num Greenacres, num Zoopla. São milhares e milhares de euros investidos todos os meses em difusão. Não cortamos nada à difusão nestes 2 meses da crise. Continuámos por achar que era importante, de facto, continuar, que os nossos consultores continuassem a receber os pedidos de contactos dos clientes compradores, ainda que não possamos concretizar já agora o projeto do cliente comprador, mas vamos trabalhá-lo e, portanto, sob esse ponto de vista, não desinvestimos um euro. Isto para te dizer que é, de facto, fazer projetos, eles têm que ser feitos, fazer planos, eles têm que ser feitos, e temos que também estar preparados para lidar com a incerteza e com surpresas, como foi esta imensa que tivemos agora. Pois é, excelente. Mas respondendo à tua questão, e não quero deixar dúvidas, queremos liderar o mercado. Em quanto tempo eu não sei dizer, mas menos que 12 anos eu gostava. Excelente. Isso é bom, é ter a visão para frente e, como dizia o Helder Dias, vamos partir isto tudo. Exatamente. Olha, já agora vou aproveitar para responder uma pergunta que o Armando
também daí a dele fez-me, que era, perguntou porque é que eu ofereço o meu livro, 200 páginas, que eu podia vender e fazer sucesso. O livro também está à venda, a parte impressa. Só que na altura, quando eu fiz o livro, por acaso quando escrevi o livro, eu pensava que ia ser para vender, sinceramente. Porque a minha missão, muito sinceramente, era tornar este ramo cada vez mais profissional. E a parte, o e-book, não me custa dinheiro. Já está escrito, está escrito. No máximo perdi tempo fui a escrever. Eu só tenho para trás, fui pagar e acabou. Por isso eu optei por dar gratuitamente mesmo. Se é que havia pessoas que podiam não ver o livro. Neste momento, já mais de 3 mil cópias que andam por aí. Se fosse só o livro impresso, não ia ter tantos. Então, eu quero que as pessoas aprendam, mesmo que eu não ganhe nisso, não faz mal, porque depois também tenho o curso online. Tenho o curso online que acaba por ser mais ou menos o que está no livro, mas aí é que já é um valor, já é um investimento, porque também requer mais ou muito tempo lá, e aí é que está o meu negócio. Eu não queria deixar que os consultores deixassem, senão ia estar contra a minha missão. A minha missão era, por isso que eu dou muito conteúdo gratuito, isto ainda está a começar, mas vou começar a aumentar ainda mais a quantidade de conteúdo gratuito, mesmo nesse sentido, para as pessoas que não conseguirem pagar, não mesmo tenham acesso a conteúdo, que depois futuramente, daqui a 1 ou 2 anos, se calhar pode ir a uma formação presencial minha, ou fazer o curso online, e aí pronto, aí eu recebo uma contrapartida da pessoa. Estás a jogar no médio e longo prazo, não estás a jogar no longo prazo. E é sempre aquela missão de pôr isto, porque sinceramente, se o mercado está, e eu acho isso um pouco, se falta profissionalismo no mercado, se calhar é as pessoas que não têm possibilidade, infelizmente, hoje em dia, de comprar um livro, que precisam do livro. Então, essa uma das opções que disse, não faz sentido. Então, neste sentido, eu vou oferecer o livro, se é para tornar este ramo cada vez mais profissional, vou oferecer o livro, depois vou fazer as formações presenciais e a formação online é mais completa, para as outras pessoas que queiram, em vez de vir do 0 ao 2, venham já do 2 ao 5. Ok? Para essas pessoas, para o outro, o livro é um livro completíssimo, que foi como eu disse, eu acho que se fosse para venda, não, mas meio venda mais ou menos bem. Pelo menos o feedback é que tenho dito isso. Mas eu fico contente que as pessoas leiam e desfrutem e façam vendas com o livro. Muitos parabéns. Parabéns pelo teu livro também. Nada, obrigado. Bem, não sei se alguém tem alguma pergunta aqui para o Alfredo, se tiverem, está na hora, que daqui a pedaço o Instagram corta, porque isto, 1 hora certinho, o Instagram corta. Fica no meio. Foi uma boa hora de conversa, em todo caso. Eu gostei de estar aqui este bocadinho contigo. Foi muito e vamos ficando em contacto e espero poder conversar contigo mais vezes, mesmo que não seja no ar, está bem? Mesmo que seja... que seja muito pessoalmente para um café. Não, certeza que ainda vamos falar e logo que esta pandemia acalmar um pouco, certeza que vamos nos encontrar. Espero bem que sim. Muito bem, Alfredo, muito obrigado pelo teu tempo. Foi muito bom. Parabéns pelo teu trabalho. Boa sorte a todos, bons negócios. E de facto, tentar só esta última nota, eu desde o princípio da quarentena, que eu todos os dias começo o dia com uma mensagem minha para os consultores em formato de vídeo, que eu todos os dias falo com os consultores da IAD e de facto o que eu lhes tenho pedido muito até ontem, ou até sexta pedi-lhes para ficarem em casa. Desde ontem que lhes peço é para não correrem riscos desnecessários. E isso de facto era a mensagem que eu deixava. Era que de facto todos façam bons negócios, mas não correndo riscos desnecessários, porque a última coisa que nós precisávamos agora era de o mais pequeno retrocesso que fosse. Portanto, são estes os meus votos. E olha, um grande abraço. Um grande abraço. Olha, muito obrigado por essas palavras e obrigado por teres vindo. Um grande abraço. Obrigadíssimo. Até amanhã. Tchau, até amanhã.